Opa! Tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, vamos para a obra nova. Ui! A nossa história começa com um prota na beira de um penhasco, pensando na vida, quando um oficial do culto demoníaco aparece atrás dele. Ele chama o seu nome, então o protagonista olha para trás. O oficial diz então para o nosso prota entregar a jade celestial que ele roubou. O nosso prota pergunta se ele não percebeu que ele está contando uma história, e o oficial responde: qual o sentido de contar uma história inútil? O prota então pega a jade na mão e diz que vai jogar a jade do penhasco. O oficial pede desculpa e pede para o prota continuar a contar a história. Ele volta a olhar para o penhasco e começa a contar a sua história. Ele disse que era muito talentoso e imune à sedução e um bebedor nato. O oficial então disse que ele nunca foi imune à sedução. As garotas só que não gostavam dele. O prota olha pensativo e diz que realmente deveria jogar a jade. O oficial pede desculpa de novo e manda ele continuar com a história. Ele diz que ficou louco para virar o melhor artista marcial. Ninguém entende nada. Então ele pergunta se ele já acabou. Ele disse que não. Então fala que fez muitas coisas boas pelo mundo. O oficial então pergunta por que o apelido dele é Demônio Louco. Ele fica calado e diz que vai deixar a jade cair. O oficial então se desculpa. O protagonista, vendo como o oficial está sendo muito dócil, diz que esse deve ser um objeto muito importante. O oficial então libera uma intenção de matar. O prota então diz que realmente deveria jogar o objeto para não atrapalhar a luta deles. O oficial pede desculpa novamente. O prota então come a jade na frente do oficial. O oficial fica sem acreditar. Ele brinca falando que não sabia que tem um gosto tão bom. O oficial fica extremamente irritado e manda os subordinados dele irem para cima do prota. Então eles avançam. O prota desvia de todos os golpes e começa a sentar porrada em um a um. Todos ficam assustados com a força do prota. Então o oficial decide agir e manda todos os seus subordinados se afastarem. Ele vem para cima muito puto. O prota não se prepara. Os dois então usam um golpe muito forte. O prota acaba sendo mandado para longe. O braço do oficial ficou totalmente destruído. Então ele percebe que o protagonista está caindo do penhasco. O protagonista então fica rindo. Espera que todos o oficial e seus subordinados morram. O oficial fica olhando para baixo e manda todos irem para atrás do corpo. O prota então acorda em um lugar totalmente claro e aparece um velho atrás dele. O velho pergunta se ele é doido e por quê e sabe o que ele comeu. O prota diz que o velho é extremamente forte. O velho pergunta o motivo dele ter comido e manda ele responder sem mentiras. O prota diz que comeu por não gostar do líder do culto. O velho então ri e diz que vai dar um presente para o prota. Então ele acorda na pousada em que vivia quando era criança. O protagonista então fica pensativo no que está acontecendo. Ele fica feliz e diz que pode ficar muito mais forte do que antes. Ele está todo machucado, decide olhar na sua pousada como está e vê que está tudo destruído. Ele então decide chegar como está seu corpo, começa a cultivar e reaprender suas artes marciais. Ele passa o dia cultivando e nem percebe a noite chegar. Rapidamente, Prota já subiu de nível de cultivo e fica assustado com a velocidade. Fica feliz com o presente que o velho lhe deu. Nosso Prota decide ir até a cidade. Todos da cidade começam a ofender o nosso Prota por ser um garoto de recados. Ele lembra que quando foi ao bordel, foi espancado. Um figurante pergunta para onde ele está olhando. Começa a humilhá-lo. Ele tenta dar um soco no protagonista, que desvia facilmente. Com apenas um golpe, manda o figurante para longe. Ele decide ir ao bordel se vingar das pessoas que lhe bateram. Um guarda do local tenta bater nele, mas é humilhado, tem a sua cabeça enterrada no chão. Prota então abre a porta do lugar e diz para receber seu cliente direito. Todos olham para ele com uma cara de quem não está entendendo nada. Os guardas então vêm para cima dele, perguntam se ele está louco e o que veio fazer ali. Ele diz que veio beber. O gerente do bordel então aparece, diz para deixar ele entrar e mandar servir ele. Prota manda servir as melhores bebidas para ele e o garçom fica irritado por estar sendo mandado por um garoto de recados. Prota então manda chamar a garota que fez ele ser espancado. Então aparece um guarda, pergunta se ele está louco, xingando ele. Prota então manda o guarda se aproximar, que vai servir um copo de bebida para ele. Então o guarda chega perto, toma um gole de licor e fica extremamente irritado com um sorriso na cara do nosso protagonista. Tenta dar um tapa na cara dele. O Prota, com um espeto de churrasco na mão, atravessa a mão do guarda. Então a garota entra e manda o guarda sair. Então ela pergunta por que o Prota está sorrindo e diz que não tem razão. Ela diz que mesmo que o Prota traga um saco de ouro, ela nunca dormiria com ele. Ele fala que não queria isso e sim escutar uma música dela. Ele manda ela sair e ela fica assustada. Quando aparece 3 guardas e mandam um Proto sair para não sujarem o local com o sangue dele. Ele manda os guardas esperar ele terminar de comer. Eles começam a rir. Então eles sentam junto na mesa do Prota. O protagonista pergunta então se seria uma piada para eles. Ele diz porque ele não seria, sendo um garoto de recados. O Prota então começa a dar uma risada. Todos começam a rir. Então os 3 guardas tentam atacar o protagonista
protagonista. Rapidamente ele se defende e deixa os três jogados no chão. O protagonista se aproxima e pergunta se ele é uma piada para eles agora, e manda eles rirem, já que ele é uma piada. O gerente aparece com vários guardas atrás dele e vê seus subordinados caídos no chão, e fala pro protagonista se ele continuar agindo assim, ele irá morrer. O gerente então avança e tenta dar um golpe no prota, que desvia facilmente, quebra uma garrafa de bebida na sua cabeça. O gerente e todos ficam assustados com o que está acontecendo. O gerente então pensa em puxar a sua espada. O prota manda ele pensar bem. Se ele tirar a sua espada, ele irá morrer. O gerente fica assustado. O gerente então fica assustado em tirar a sua espada. Ele manda todos os guardas descerem com os três que estavam caídos no chão e decide conversar com o prota. Ele pergunta por que ele fez isso. O prota diz que serviram um licor ruim e falaram que era da melhor qualidade. Ele então pergunta se o protagonista era bom de luta antes. Ele disse que se segurava porque o seu pai pediu. O gerente então pede desculpa para o nosso prota. Ele não aceita. Diz que pergunta se precisa quebrar alguns membros dele para ele se desculpar direito. Então o gerente decide se ajoelhar. A garota então volta e vê o seu irmão se desculpando de joelhos. Ela não entende o que está acontecendo. Seu irmão manda ela buscar uma garrafa de vinho e servir o protagonista. Após servir o protagonista, ele diz que ela está estragando o clima e manda ela embora. O protagonista então pergunta quando o dono vai chegar. O gerente diz que ele está muito ocupado servindo outras pessoas. O prota diz que vai criar uma seita. Todos do bordel deveriam virar seus subordinados. O gerente não entende nada. O prota então se levanta para ir embora. O gerente pergunta se ele está fugindo. O prota pergunta se ele quer ser espancado de novo. O gerente diz que vai pagar a conta do protagonista. Então ele vai saindo com um sorriso no rosto. Os guardas veem ele e abrem caminho rapidamente assustado. O figurante que apanhou no começo então aparece de novo querendo bater no protagonista. Toma apenas um tapão e é jogado longe. O prota vira de costas e vai embora. Todos ficam irritados. Então ele decide passar numa forja para comprar uma espada. O ferreiro então traz os itens que ele pediu. O ferreiro diz que ficou 90 niangues. O prota pede para ele deixar por 50 e depois paga o resto. O ferreiro diz que isso é roubo. Eis então que o mestre da forja aparece. Ele diz que se o prota quiser ser protegido, ele irá proteger ele por ser amigo dos seus avós. O prota recusa e diz que vai resolver tudo sozinho. O prota diz para o mestre ferreiro que vai criar uma seita. Diz que o nome dessa seita será a Seita Rão. O mestre pergunta se ele vai sobreviver até fazer essa seita. Diz que se o protagonista sobreviver, então essa conversa irá continuar. O mestre então resolve dar as armas de graça para o protagonista. Então ele volta para sua casa e começa a cultivar de novo. Então aparece um figurante sentado no banco na mesa com uma faca na mão, com os subordinados cravando a cova. Mal sabe ele que essas covas são para eles mesmos. O protagonista aparece com uma cara de raiva, putaço. Bom, esse foi o vídeo, galera. Tamo junto. Qualquer coisa, se tiverem uma dica, deixem no comentário qualquer dica ou indicação de manhwa. Um beijo a todos. Fui.